nós estamos voltando ao programa Caminhos de Sucesso, hoje falando sobre saúde, vida, bem-estar, muita luz, muito amor próprio, muita vontade de viver a vida como ela é, sem sofrimento, não é verdade? Nós estamos aqui com a Raquel, estamos aqui com a Graziela, da Corpo Novo, e elas vão comentar agora quais são os diferenciais desse projeto que elas estão empreendendo e já é um sucesso na região metropolitana de Campinas. Quais são os diferenciais da Corpo Novo? Eu vou começar falando sobre o exercício de autoimagem. O exercício de autoimagem é a hora que a pessoa chega, a pessoa se pesa, faz o tratamento com a grade individual da circunferência, bioimpedância uma vez ao mês e vai comigo. Eu falo assim, vem aqui para o nosso cantinho da psicologia. Eu pego a pessoa, eu abraço a pessoa se olha no espelho. A gente tem um espelho bem bonito, bem grande para a pessoa poder se enxergar de cima a baixo. As pessoas chegam lá... Espelho natural, né? Não é espelho verídico, é aquele que emagrece. Não. Por quê? A gente está estudando a autoimagem das pessoas, que hoje em dia a gente estuda que a autoimagem das mulheres, principalmente, está distorcida. Então, o que a gente está fazendo no exercício de autoimagem? A gente mostra para a pessoa, a gente pede para ela se encarar. Primeiro, olha para você, o que a gente vai melhorar junto? Porque a gente sempre fala que a solidão é um dos motivos pelos quais a pessoa esquece de si mesma, engorda e se deixa levar pela vida, né? Então a gente fala que o amor próprio é um ponto, a gente fala que é um ponto a ser melhorado na pessoa, um ponto a ser desenvolvido, porque ninguém nasce em amor próprio. Aliás, acho que até nasce, a criança até nasce super feliz em amor próprio, mas com o condicionamento que existe, social, então a pessoa vai a gente altera. Altera. O lado altera. Então, no exercício de autoimagem, a gente trabalha pontos a melhorar na pessoa. Aí, o que você gosta de você? Vamos lá, fisicamente. A pessoa, ela se sente à vontade para falar comigo, nesse cantinho que é só nosso, ou ela pensa ela mesma, assim, é uma coisa super individual da pessoa. E eu leio a pessoa. Eu olho no espelho, olha como você está hoje. A pessoa até às vezes toma um susto. Eu estou me surpreendendo do quanto as pessoas estão gostando desse exercício, que elas estão voltando a namorar a si mesmas. O relacionamento da nossa mente com o nosso corpo tem que estar namorando, a gente tem que se pedir em casamento, porque para as pessoas no mundo gostarem da gente, a gente precisa estar gostando da gente em primeiro lugar. Aquele momento que você passa na frente do espelho, ou quando você está se vestindo, ou quando você está, no caso do homem, colocando uma calça, um costume, um traje, ou uma roupa informal, o homem ele sempre vai olhar onde está a minha barriga e depois ele sobe como é que está o resto. Né? A mulher ela já dá uma olhada mais no conjunto. Tudo. Porém, essa visualização, se eu entendi o que você falou, essa visualização já é o começo do amor ou do ódio. Primeiro a pessoa tem que se encarar. A pessoa que chega acima do peso, ela não quer nem se olhar no espelho. Não pode chegar no ódio, ela tem que aprender a se encarar. Por isso, tem uma psicóloga do lado apontando os pontos positivos. Exatamente. O que a gente vai melhorar? Objetivos, metas curtas, dessa semana para a semana que vem. Vamos lá, o que a gente vai melhorar? Aí a pessoa, eu vou melhorar isso, então é motivação. Isso é importante, isso eu aprendi muito, inclusive eu falo isso nas minhas palestras para empresários, quando eu falo de planejamento estratégico, planejamento de metas. Não adianta colocar um planejamento de 6 meses, onde você vai fazer uma primeira medição em 3. Quer dizer, a pessoa no meio do caminho ela se perde, ela já, eu não estou conseguindo alcançar a meta, porque ela vê dificuldade. Quando a gente coloca metas mais curtas, mais objetivas, mais racionais, aí sim a gente consegue. E isso é o tratamento, né? Foi por isso que eu te falei da questão do peso. É um peso viável, não necessariamente um peso ideal. É um peso, e dentro desse peso viável, que às vezes a gente tem uma faixa comprida aí de 40 quilos, 50 quilos, dependendo do aluno, e a gente nunca vai trabalhar como primeira meta para esse aluno 50 quilos. Porque imagina te dar acaba virando um fardo, é um peso. Tem que mostrar para ele que a gente vai viável. Caminho assim, passo a passo. Então a gente brinca até na Corpo Novo, a gente fala, ao invés de você escrever o livro de uma vez, escreve hoje uma página, ou escreve uma frase hoje do seu livro, daqui a pouco você passa por um parágrafo, e aí a gente vai caminhando. Os grupos da Corpo Novo, quando eu estive em Campinas, vocês estiveram comentando comigo, ele não é só para obesos, somente para pessoas velhas ou para pessoas de meia idade. Ele está aberto para todas as idades, ele está aberto para todos os sexos, não ambos os sexos, todos. Todos. Tem necessidade, vai lá hoje com essa abertura que a gente tem, e seja obeso ou não. A pessoa tem que realmente saber
Inclusive, vocês ensinam a ter uma alimentação saudável, para ter uma vida saudável e evitar feliz. o estresse. E se você está feliz, Claro, se você está se alimentando está bem, buscando sua plenitude. você em todos não os está sentidos da estressando e não tem vida. depressão, não No é Corpo isso? Novo, a gente busca ir além do ego humano, a gente vai além do que é o conhecimento só nutricional ou só psicológico, a gente vai no conhecimento humano, de consciência. E se você quiser falar... Assim, Marcelo, na verdade, quando a gente fala de alimentação, acho que não sei se, assim, as pessoas não sei se sabem disso, mas nutrição altera o seu humor. Né? Então, por exemplo, a gente vamos falar de dieta um pouquinho para a pessoa ter uma diferenciação do como a gente trabalha lá. Então, quando a gente fala de uma dieta, por exemplo, de restrição de carboidrato, né, que a gente ouve falar muito, vai emagrecer, então corta carboidrato, principalmente mulher, né? Eu brinco que o vilão da vida das mulheres não é o marido, é o carboidrato. Né? Então, a gente fala, como que um indivíduo sobrevive sem carboidrato, que é a primeira fonte de energia para o seu corpo? Então não tem como, assim, essa restrição não tem como, Não é a gente não é viável, porque o viável. carboidrato deixa a falta dele deixa a pessoa depressiva. Então quando a gente fala, por exemplo, de humor, de você melhorar, a alimentação diretamente influencia no humor, a alimentação diretamente influencia no seu estado de melhora de qualidade de vida, isso sem sombras de dúvida. E aí quando a gente associa tudo isso, toda a potência do alimento bem utilizado e bem trabalhado na sua vida com a psicologia, a gente fecha. Por quê? Porque o alimento que a Gra está falando causa o bem-estar, que a pessoa se sente bem. Com uma alimentação equilibrada, você ganha o bem-estar. E o bem-estar com um apoio psicológico, com a parte do emocional, que a gente busca o equilíbrio, a gente busca através de artimanhas que a mente impõe pra gente, a gente busca alternativas positivas, né? Saídas positivas para a pessoa. E vocês encontram essas alternativas com ações em grupo e ações individuais. Agora, eu gostaria que você me enumerasse, por favor, os 3 principais diferenciais de por que eu devo ir e participar dos grupos da Corpo Novo. Olha, o primeiro que eu quero falar, que eu acho que é fundamental, é que são 2 profissionais da área. A gente tem muitos grupos por aí que não são orientados, onde os facilitadores não são da área. Né? Então, eu sou nutricionista, eu tenho especialização, assim como a Raquel, a gente estuda há anos, né, a obesidade, então a gente tem todo um know-how técnico, científico, todo um preparo nesse sentido para poder apoiar o aluno. Então eu gosto de frisar muito isso porque é importante você estar com um profissional para te dar esse embasamento. Outros diferenciais que a gente buscou, eu gosto muito de trabalhar na Corpo Novo, a gente fala que a gente vai além do número que a balança mostra. Né? Então, a gente não fica muito em cima só daquele lance de contar caloria, o quanto que eu posso, não fica só nesse escopo alimentar. A gente busca o alimento em outras fontes que não só a comida. Né? Então, eu acho que isso é muito rico, porque a pessoa... Eu gosto muito da frase que, na verdade, o aluno vai aprender a ser mestre de si mesmo e não a comida. Porque hoje eu vejo, por si, as pessoas fugindo da comida, como se a comida fosse alguém. Não é? Você tem essa sensação de que... Ou se tenho. Eu fujo da comida. Já que a comida todo domina. dia. Mas tem gente né? que deixa de participar da festa da vida, deixa de curtir os encontros com os amigos, porque a gente se alimenta da parte emocional também. Para quem está em tratamento, no momento Você acha que você não pode chama sair de para um casa? happy hour ou Isso. para Já é o momento de conviver no tensão. churrasco, já Eu fala, não vai vou. ter salada? Eu não vou Bom, porque senão eu vou comer. A Corpo Novo ensina você que com treinamento consciencial, que a gente fala de consciência, a pessoa vai poder ir aonde ela quiser e buscar companhias mais saudáveis, buscar livros mais positivos e edificantes, impulsos. aprender a frear impulsos, não no sentido de Repressão. reprimir. Eu vou ficar sofrendo, não, a gente conscientiza do porquê que ela está fazendo aquilo, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta, voltando lá no início do nosso programa, quando a gente falou de uma especialidade sua, que é transtorno de ansiedade e transtornos de pânico. Ansiedade é o grande... Como X vocês da lidam questão, com isso? né? É o seguinte, E se a gente vamos pegar falar de 0 sobre isso. a Isso. 10, quantas pessoas aparecem com esses problemas? É o seguinte, a gente fala que hoje em dia o ser humano está em estado de ansiedade, está em estado de depressão. Por quê? Porque não encontra uma motivação de vida, não encontra uma alegria na própria vida. E na Corpo Novo a gente busca direcionar a pessoa para desenvolver hábitos cada vez mais saudáveis. Então, na alimentação a gente busca equilíbrio, na parte emocional, buscar se alimentar de pessoas cada vez mais saudáveis. A gente vai assistir filmes, vai ler livros, vamos ler livros positivos. E aí vamos
Aí a gente vai subindo de corpos, né? E o último é o consciencial, que é o espiritual, que fala que a gente buscando momentos de silêncio, de a gente perceber, tomar consciência do próprio corpo, você consegue se transformar, você consegue ter autocontrole. Ainda tem espaço hoje em dia na vida atribulada, e agora eu vou me referir à mulher, que tem 3 turnos de trabalho. Ela trabalha em casa, ela é mãe e ela é dona e tem o seu emprego. E muitas delas hoje, já 10% das mulheres que estão no mercado de trabalho estão em cargos diretivos. Então, como trabalhar esse momento de autorreflexão e de sentir-se a si próprio? No passado era fácil. Quando a pessoa quer, Porcino, a gente costuma falar, quem quer faz. Então, se você sabe que esses momentos de silêncio vão favorecer o seu amor próprio, vão favorecer o seu autocontrole, porque a pessoa que ela começa a observar o emocional, a observar os pensamentos, ela vai cada vez mais caminhando rumo ao equilíbrio, caminhando rumo ao amor próprio. Então, se eu sei disso, a pessoa faz. Se uma mãe está desesperada porque, né, tem muita tribulação, não é toda vez que a gente tem companhia, não é toda vez que o filho está junto e não é toda vez que a gente tem trabalho para fazer. Então, nos momentos que você identifica, por exemplo, não tem ninguém em casa, então eu vou lá e falo, é agora, eu vou, de repente de manhã, até vou colocar o relógio para despertar um pouquinho mais cedo, aproveita esse tempo que você está em jejum, que você está mais leve, você vai lá, faz o seu xixi, acorda e tal, e entra dentro de você, relaxa, aprende a olhar para si mesmo, porque quanto mais você fizer esse treino de autoobservação, de colocar uma consciência no seu corpo, o seu observador vai ajudando você a mudar seus hábitos. E isso transforma a pessoa numa pessoa mais magra. Sim, e sabe, a gente conversa muito disso. Eu acho que hoje esse lance da meditação, de repente você ter esse momento, porque hoje ninguém tem tempo, né, pra nada, que dirá pra si mesmo. Hoje a gente está sempre em segundo plano, mas eu digo que eu tô aqui conversando com você e eu posso estar experimentando esse momento de consciência. Eu não preciso, de repente, ter grandes preparos, assim, claro que se você tiver essa possibilidade, como a Raquel está dizendo, se alterna, você usa um pouquinho lá, mas a gente estando aqui, a gente pode estar com a consciência do próprio corpo. Claro, então assim, o que eu quero dizer é que o que a gente fala muito, né, na Corpo Novo, um outro diferencial, é que a gente faz com que a pessoa desperte a consciência de novo do seu corpo, essa reconexão que é perdida. E o apoio familiar nisso? Qual o peso que tem o apoio familiar? Depende, né? Pessoa que, porque eu já ouvi gente chegar e falar, caramba, agora eu tenho que fazer dois cardápios. Sim. Um para mim e um para você que está no tratamento. Começa a colocar uma culpa na pessoa porque a pessoa está fazendo tratamento. Assim, as pessoas, eu digo que assim, quando você não consegue de repente desenvolver alguma coisa e o outro que está de repente ali perto de você tá nessa tentativa e você de repente tem essa comparação, você acaba se frustrando. Então é até natural do ser humano você ter esse ataque inconsciente até de não, mas essa comida eu não gosto, não, mas isso, agora que você começou com esse processo de mudança de alimentação, de emagrecimento, que tá chato, né, tudo agora é natural. São as escolhas. Eu digo que quando você tem uma meta, Porcino, quando você começa a caminhar, você não encontra obstáculo no seu caminho, você encontra etapas. Então, todas essas etapas a gente vai vencendo, a gente vai dando ferramentas para o nosso aluno e desenvolvendo isso. Eu vejo como isso fazendo parte do treinamento. Então, se ela quer buscar amor próprio, ela está buscando melhorar a alimentação, se o marido não ajuda, se o namorado não ajuda, você não pode nunca pôr a desculpa no outro. Você fala, não, meu amor, você vai estar sendo beneficiado com isso, porque eu vou estar sendo uma pessoa mais feliz, eu vou te fazer mais feliz. A pessoa tem que aprender a reverter. E essa felicidade tem muito a ver com o sentimento do amor próprio, isso. Que você vai parar de brigar com uma pessoa que está do teu porque lado. Quanto mais você você se ama, quanto mais você se ama, mais você dá amor. O difícil é fazer essa pessoa que está do lado entender isso logo no início. Mas ela não Agora, precisa. Mas são eu as queria, etapas, desde o ponto de vista nutricional, me dar 5 dicas importantes que vocês geralmente falam nos seus trabalhos de grupo, mas visando a nutrição. 5 dicas importantes, aquelas que... Bom, vamos lá. Essas são as mais importantes das tantas. Vou te dizer, normalmente, o que eu digo que hoje em dia, com tanto recurso para emagrecer,
não é? A gente tem dieta X, Y, Z, você abre uma revista, você abre um site, não é segredo nenhum hoje que você tem milhões de tipos de dieta e mesmo assim as pessoas continuam engordando cada dia mais. A gente tem não só dieta, mas a gente tem tratamento cirúrgico, intervenção, ou seja, a gente tem um arsenal de coisas para emagrecimento. E a gente esquece do simples. O que é o simples? Por exemplo, mastigação. As pessoas não mastigam. E mastigação, a gente mostra alguns vídeos na Corpo Novo sobre o processo digestório. Então fala, olha, vamos conhecer você por dentro? É genial. Vamos te olhar por dentro? Então a gente tem um vídeo onde a gente é uma microcâmera que vai passando, fazendo todo o processo do trato digestório. Os nossos alunos pedem para assistir De novo. Porque assim, mastigação, gente, é fundamental para quem quer começar a melhorar a sua qualidade de vida e não só emagrecimento. A primeira mastigação. Mastigação é fundamental e é uma coisa simples que as pessoas não fazem. Água. Bastante água. Porque água, somos seres, assim, parece clichê a gente falar isso, somos seres de 70% formados por água, parece clichê, mas que bobeira, isso não funciona em nada. Funciona sim, inclusive... Fazer bastante xixi é saudável, é saudável, não é doença. Não, e vale a pena, vale a pena. Não só fazer bastante xixi, mas a gente precisa de água para que toda a minha orquestra, que é o meu metabolismo, funcione de forma adequada. E olha, um detalhe, na Corpo Novo a gente ainda fala da qualidade da água, porque água, assim como alimento, não é tudo igual. A gente tem bastante dicas. Vou pedir para vocês serem um pouquinho mais rápido, porque já nos tá mais avisaram. leve. 5 minutos, meu querido amigo Ulisses. Que pena. A gente Você viu como corre o tempo aqui? Uma coisa que me ajuda muito é a fruta. Eu incluo na alimentação, na nossa reeducação alimentar, você não tem que ficar tirando coisa do cardápio. Inclui água, inclui fruta. A pessoa que... Inclui doce. Sim. Às vezes... Isso que bom claro que eu inclui doce. eu Que não vou sempre. presentear vocês duas com doce agora. E a gente vai presentear você com o nosso livreto da Corpo Novo. A hora que eu trouxe essas duas caixinhas, eu precisei guardar 7 chaves. Pra ninguém Porque ficar de senão o olho. pessoal lá estava de olho, ó o sorrisinho deles lá. Tá? A gente divide. Essa daqui é da Luzier Doces Finos, lá do Rio de Janeiro, Obrigada, nossa Cecília. patrocinadora. Espero que E vocês aqui, gostem. espero que você Troca de desfrute. presentes, É, tá? em Opa, tá homenagem, aqui. em gratidão, né? Eu vou ler com carinho, Isso. com atenção, vou colocar alguns temas disso daqui no meu blog também. Maravilha. Deixa o site, deixa o telefone, deixa tudo que vocês puderem deixar de contato da Ok. Corpo Corpo Novo, Novo. por favor. Bom, Quem começa? Corponovo.com.br é nosso site. Nós temos o Facebook, que a gente adora conversar com as pessoas. A gente está sempre postando artigos que são de autoconhecimento, que são de nutrição. Está super gostoso. que é Corpo Novo, né, na página do Facebook. Corpo A gente tem o Novo. telefone, a gente pode passar o telefone Pode, pra pode, vocês. pode, fica à Que é o vontade. 19 30 12 27 17, né, DDD de Campinas. E vocês encontram a gente em um desses lugares com certeza. E Sim. vocês viram que mesmo fazendo parte desse grupo que elas fazem, do que elas mostram, Corpo Novo, elas vão comer os docinhos, tá? Vão comer. Agora? Agora pode, Pra mas leve, mostrar, é pra muito mostrar que a gostoso. gente come. Tem problema, Ele a é gente muito come. gostoso. Gente, nutricionista adora comer, nutricionista trabalha com alimento, então a gente tem que ser apaixonada por comida, não tem como. A gente né? gosta muito. O que a gente escolhe é qualidade. Eu falo que mais do que quantidade alimentar, às vezes as pessoas falam, você não come nada. Não, eu como muito mais em qualidade do que em quantidade. Então a gente tem É esse uma equilíbrio. alimentação inteligente. Eu vou agora para o meu momento Fausto Silva, certo? Nessa semana eu recebi um monte de e-mails, muita gente felicitando pelo programa. Eu vou citar alguns somente, não dá para citar todo mundo, mas muito obrigado a todos que me mandaram e-mails, abraços, recomendações. Alguns mandaram um vídeo que nós estamos editando, vamos colocar semana que vem. O Fernando Coelho de São Paulo, Leandro Costa, Viviane Adriana de Bauru, Carla Janela de Houston, Estados Unidos, Maria Jesus de São Paulo, Fernando Proenha do Equador, Marisa Silveira de Bauru, Francisco Assis Sobrinho de Ribeirão Preto, e aí vai, gente, vai um monte de gente atrás. Muito obrigado a todos vocês, a nossa audiência no exterior, a Renata Pasquale, que já participou do programa de Kuala Lumpur também, mandou uns parabéns para a gente. E esses parabéns não é só para mim, esses parabéns é para o Marcelo de Moraes, que está lá fora, que sempre nos auxilia na parte da programação, para o Kenji Sakamoto, para a Fernanda Sorroche, para o Fernando Tuma, para o Ulisses, para o Leonardo, para todo mundo que faz parte desse programa, para os nossos amigos que estiveram antes e não estão aqui hoje, que eu não vou esquecer deles, que é o Mineirinho, que é o Lucas e que é o Edu. Todos vocês,
Muito obrigado, um abraço do velho Cursino, um abraço de caminhos de sucesso para todos vocês. Queridas, muito, muito obrigado, todo o sucesso do mundo para vocês. Como é que é? Namastê. Namastê. Deus que há em mim, saúde ao Sucesso. Deus que há em você. Obrigada. Saúde Senhor. para vocês e muito sucesso. Obrigada. Sempre, a vida inteira. A gente se vê semana que vem falando sobre produção, treinamento corporativo aqui, programa Caminhos de Sucesso na TV Geração Z. Obrigado, um abraço a todos, até lá.